Glória a Deus. É chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Quem foi que disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento? Amém? Oséias? Oséias 4:6, tá? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quem era o culpado da destruição? Quem foi o culpado da destruição? Quem é o culpado da falta de conhecimento? O povo. Temos que chegar a um consenso aqui: era o povo ou era o sacerdote? Sacerdote. O Senhor disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas o Senhor veio no abono como sacerdote. E o Senhor disse o quê? Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. Eram os líderes. Então o Senhor deu essa bronca. E disse mais: vocês ignoraram a minha lei, eu vou ignorar até os filhos de vocês. É duro, né? É severo o negócio. O mesmo profeta mais adiante, no capítulo 6, ele disse o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Verso 2: depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o Deus, né? A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É outro versículo conhecido, que é o 3, né? Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Agora, quando o profeta faz esse apelo aqui, então por isso fiz questão de ler esses 3 versículos para ver o contexto, um pouquinho do contexto do negócio. Ele está falando daquela nação israelita que passou por cativeiro, da Babilônia, todo aquele caos que eles estavam profetizando, e ele disse: então o Senhor nos feriu e o Senhor vai nos sarar. E aí já veio a profecia sobre Jesus. Ele dizia: ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos. E daí dentro disso o profeta vem e diz: então vamos conhecer esse negócio aí, vamos procurar conhecer isso. Só que nos dias de Jesus aquela geração não reconheceu, estando Jesus no meio deles, e eles não conheceram. Isso é triste. Quando Deus está agindo, está presente, está falando, e as pessoas não reconhecem que é Ele. Então, dentro dessa introdução aqui, desse contexto, que nós queremos falar sobre esse tema: é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. A vinda do reino de Deus tem 2 fases ou 2 etapas. Então, o que eu quero dizer assim? O reino, ele vem em 2 etapas. Nós vamos entender isso. Primeira parte, ou primeira etapa, o reino de Deus é invisível, espiritual, certo? E numa segunda etapa ele será físico, material. Então, entre uma e outra coisa existe muita guerra, muito conflito. Então, nessa primeira parte, então há um tempo para todas as coisas, um tempo determinado, aquela palavra de Eclesiastes 3, que nos diz que para todas as coisas tem um tempo nesta terra, debaixo do sol, como diz na terra, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo escreveu dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, esse termo que eu quero chamar a atenção, plenitude dos tempos. Então ele disse assim: Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, né? Então, vindo o que? A plenitude dos tempos. Quando vai olhar isso, houve muitos anos de preparação, desde a chamada de Abraão, crescimento daquele povo no Egito, libertação do Egito,
instituição da lei, e houve séculos e todo aquele processo para preparar, para chegar então à chamada plenitude dos tempos. Qual a plenitude? Para nascer o Messias, para dar início no reino. E há uma preparação até chegar à nova plenitude para a volta de Cristo e estabelecimento então físico do reino na terra. Então existe esse longo processo. Então essa plenitude é isso aí. Mateus capítulo 10, verso 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. E no verso 7 está escrito assim: e indo, pregai, dizendo o quê? Chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Em Lucas capítulo 10, também lá no verso de número 1 e depois verso de número 9, diz assim: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70. Lá em Mateus foi os primeiros 2 discípulos. E aqui em Lucas diz que foram 70 discípulos, uma outra ocasião, né? Então depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus havia de ir depois. Mandou os discípulos à frente. Capítulo 10, verso 9 está dito: curai os enfermos que nela houver, dizei-lhes, é chegado A vós o reino de Deus. É chegado A vós o reino de Deus. O versículo anterior de Mateus diz reino do céu, e aqui diz reino de Deus, é a mesma coisa. O reino de Deus é o reino do céu, nosso Deus está no céu, amém? Mas está aqui também, glória a Jesus. Então esta é a verdade. Muito bem. Qual era então o centro da mensagem? Qual era o tema da mensagem? Reino dos céus. Reino do céu. Já viu que hoje tem muita pregação que não prega o reino? Interessante, tem muita pregação que não fala mais de Jesus. E está vendo o comentário disso, tem membros da igreja, crentes da igreja, que sabem muito mais da vida de Davi, da vida de Abraão, de Elias, de qualquer outro profeta, Eliseu, e menos de Jesus. Tinha o pastor, era José Pimentel, Curitiba, foi parece que 50 anos pastor, faleceu aos 90 e tantos anos. Ele dizia para os obreiros, nas reuniões de obreiros, ele dizia assim: se você pregar sobre algum personagem, algum tema do Antigo Testamento e não me falar de Jesus, você não prega mais aqui. Que é sério isso. Por quê? As pessoas sabem muito mais de outros personagens, mensagem bonita, coisas lindas, mas muitas vezes que não se aplica à igreja. E sobre Jesus, o Salvador, e seu reino, pouco se fala, pouco se prega e pouco se ensina na igreja. É a chamada teologia fraca da igreja. Então isso é preocupante. Então observe que os discípulos aqui, desde o seu início, a mensagem era reino do céu. Reino do céu. E esse reino do céu trazia seus sinais exteriores, que era cure os enfermos, expulse os demônios. E aí a coisa começa a ficar complicada. Então eles tinham um tema e tinham um objetivo. O tema era a chegada do reino. O objetivo é libertar os cativos que estavam no outro reino, arrancar de lá, expulsar o invasor. Então o reino, nesse sentido espiritual, vamos ver, por exemplo, Jesus conversando no momento do seu julgamento com Pilatos, em João 18, verso 36, 37, acompanha, anota aí como você quiser. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei.
Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Diz algumas histórias de pregador, aquelas histórias pregam coisas extra-bíblicas, não confirmadas, não sei, nunca achei uma fonte que confirmasse, que diz que Pilatos morreu delirando e dizendo, perguntando o que é a verdade. Não achei nenhum registro, procurei, não existe. Essas fantasias que se pregam. A única coisa que achei que Eusébio de Cesareia, que foi um historiador famoso da história lá no terceiro século, história da igreja, ele diz que Pilatos, como diz hoje, se suicidou-se a si mesmo. Ninguém riu, né? Não é para rir mesmo. Essa tríplice redundância só para chamar a atenção, tá? Ele se suicidou. Diz Eusébio, é o único também que menciona, não tem outras coisas, se ele se matou ou não, sei lá. Mas as pessoas inventam histórias, às vezes, para enfeitar pregações, como se a Bíblia precisasse de ajuda. O poder e a graça do Evangelho está exatamente na simplicidade da revelação e que Deus fala na nossa língua. Aleluia. Glória a Deus. Não precisa invenção. É verdade. Hoje estou pensando até novas traduções. Eu vi há pouco pessoas dizendo, agora tem uma nova tradução da Bíblia que foi traduzida direto dos pergaminhos originais, não sei o que, é totalmente diferente. Aí já arrepia, né? Se é totalmente diferente, aí já tem coisa estranha, né? Confia ainda na João Ferreira de Almeida, as mais antigas, de eruditos e pessoas mais próximas da realidade, tá? Então esse reino, veja bem, Jesus está discutindo então com Pilatos, é rei ou não é rei, não sei o quê, e Jesus disse, o meu reino não é terreno, não é desta terra, se fosse daqui, meus soldados estariam aí pelejando por mim. Aí, o que acontece? Em Lucas 17, 20 e 21, agora não era com Pilatos, era com os fariseus. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E tem outras traduções, como essa do Ferreira, que diz está dentro de vós. Uma diz o reino de Deus está entre vós, e outra diz o reino de Deus está dentro de vós. Ora, Jesus era o rei que estava ali. Agora ele tem o problema da visão, entendimento e tudo isso, contexto, cultura, que tudo isso é importante no entendimento bíblico. Qual era a ideia do judeu da época sobre reino e salvação? Eles não tinham a visão de salvação igual nós temos hoje. Salvação, e aparece, claro, vários sentidos na Bíblia, salvação de uma doença, salvação de uma guerra, salvação do mal. Nós falamos muito em salvação espiritual, nossa vida com Deus, certo? Mas o judeu não tinha ainda essa visão. Então quando falava de salvação para ele, era livrar eles. Quando falava de reino, eles não tinham essa visão de um reino espiritual, eles tinham a visão de serem libertos do domínio romano. Então a salvação para eles, o reino para eles é o seguinte, qual era? Eles conheciam essas profecias, como lemos antes ali, essa como de Osés, também de Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, e profetizou isso, que da descendência da raiz de Jessé, ia nascer todas essas profecias antigas conheciam, da descendência de Davi, ia vir que ia ser rei, que o rei seria eterno, que jamais acabaria. Então eles tinham essa esperança, mas qual é a esperança deles? Não era a eternidade como nós como igreja hoje pensamos. O pensamento deles era restabelecer um reino naqueles moldes do tempo do reino de Davi, do reino de Salomão, vai ter de novo o palácio, o rei vai estar ali, aquela ideia vai nos livrar do domínio romano. Essa era a ideia. Aí o Senhor Jesus chega e diz, o meu reino não é desse mundo, dá um nó na cabecinha deles, não entende, mas como se não é daqui? Aí Jesus diz, o reino está entre vós. Aonde? Jesus com os seus discípulos no meio dos fariseus, tudo, e dizendo o reino de Deus está entre vós. Mas aonde? Não estamos vendo um trono, não estamos vendo um palácio, não estamos vendo nenhum rei com coroa na cabeça. Onde é que está esse reino? O reino espiritual. O Pilatos também não entendeu. Você veio para ele, tu mesmo está dizendo que eu sou rei, para isso eu vim. Mas cadê teu exército? Cadê teu trono? Cadê teu palácio?
Então esse é o problema quando nós ficamos olhando na direção errada ou no foco errado. Então quando o Senhor diz isto, o meu reino não tem aparência exterior, naquele momento, e hoje ainda, mas diz assim, ele está dentro de vós, está entre vocês, aí é a parte espiritual, o processo da conquista. Não tem como ter o reino exterior fisicamente enquanto não houver um reino interior. E aí que está o processo da rendição, da conversão e da entrega. E aí vai aparecer no exterior aos poucos até que o reino se estabeleça fisicamente, que será o que chamamos de milênio. Pelo menos a nossa linha teológica é de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e que após a grande tribulação haverá esse milênio de Cristo, do reinado do Senhor na terra. Está certo? Mas até isso, que está inclusive até no nosso chamado credo de assembleiano, nós temos muita gente hoje influenciado já e mudando de opinião com o ensino do pós-tribulacionista ou mesotribulacionista e outras ideias que a gente estuda nos cursos de teologia, mas já tem gente hoje também mudando de opinião. Mas predomina a teologia, a doutrina de Assembleia de Deus, na grande maioria, de que a igreja será arrebatada antes, tá certo? De todo esse processo. E para depois então haver essa implantação do reino realmente físico do Senhor, tá bom? 16, verso 15 e 16. E disse-lhe por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Então o processo de implantação, expansão do reino, foi prosseguindo assim. Os sinais visíveis eram a prova de que o reino chegou. Nas passagens de Mateus 10, que lemos antes, Lucas 10, diz que os discípulos, depois de cumprir aquela missão que Jesus deu, voltaram alegres e felizes e dizendo: os demônios se sujeitam a nós. Os enfermos são curados. E Jesus disse: não se alegre por isso, mas se alegre antes, porque o vosso nome está aonde? No livro da vida. No livro da vida, no reino de Deus. Glória a Deus. Então eles não estavam coroados, não tinham trono, mas o rei de Deus, ele já era cidadão do reino do céu, porque já haviam crido nisso. E os sinais visíveis era esse, que o invasor estava sendo expulso. É possível isso sem conflito? Já vamos chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Disse-lhe então: ide por todo mundo. Foram, pregaram. O Senhor era com eles. É tão interessante isso. A gente gosta daquela oração, vocês falei aqui já outro dia, de Atos, depois que Pedro foi liberto. Atos capítulo 4, lá do verso 24 ao 31, diz que eles se alegraram, oraram, louvaram a Deus pela libertação do apóstolo e fizeram uma oração. Naquela oração deles, de louvor, eles oraram e disseram: Senhor, olha para as suas ameaças, dá mais ousadias para os teus servos pregar, e o Senhor estenda a sua mão para operar mais sinais. Aí diz assim: a lugar em que eles estavam estremeceu. Glória a Deus. Porque fizeram oração bem dentro da vontade do Senhor. É o tipo de oração que Deus responde, quando você ora de acordo com a vontade dele. Aleluia. Então, olha para as ameaças, dá mais ousadia para o teu servo pregar e estende a tua mão para fazer sinais. E daí eu ligo isso com Marcos 16, 20, que eles saíram pregando e diz assim, e o Senhor era com eles, confirmando a palavra com os sinais. Esses sinais da implantação e do progresso do reino é que nós precisamos. Se está havendo sinais, o reino está crescendo. Se não está havendo, ele não está crescendo, porque ele ainda não tem aparência
aparência exterior, para você olhar e dizer, ele está circundando, que nem você pega hoje a divisa do município, e você diz, é ali, por lá está a divisa, até ali é o município de Parobé, por exemplo, dali para outro. Espiritualmente nós não temos como olhar e demarcar, até ali está o reino de Deus, dali para lá não está, porque Jesus disse, eu não tenho aparência exterior, mas ele está dentro de vós. Então a gente tem alguma noção de que o reino está quando você vê que o demônio saiu, que a miséria saiu da vida de alguém e que aquela vida foi mudada. Então você diz, essa pessoa foi o que Jesus disse, se alegre porque teu nome está lá. E aí o Senhor se alegrou e disse, Senhor, eu te dou graças, Pai, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios, entendi que revelou aos meus pequeninos, a esses pequeninos. Então, por mais simples que a gente seja, a gente é capaz de entrar para o reino de Deus e entender o reino de Deus pelo poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pela revelação do Espírito. Aqueles homens simples, pouca cultura, mas entenderam, e o Senhor se alegrou. O Senhor Jesus disse, tu ocultaste aos grandes, os sábios, os entendidos dessa terra, e revelou aos pequeninos. Aleluia. Então todos têm capacidade de entender o que é o reino de Deus entrar. Por isso o evangelho é simples. Chega de muito show nos púlpitos e pouca coisa de reino. Jesus, Precisamos deixar de ser ingênuos e não ficar acreditando em tudo quanto é coisa que nos lançam mesmo. Internet virou um inferno e tem muita gente se alimentando de internet. Vamos ter cuidado, porque a questão aqui é que essas coisas doutrinárias é questão de salvação, não é outra coisa. Tudo que tem de doutrinário da palavra, como nós estamos vendo, ela tem a ver com a nossa salvação. Por isso ela é tão importante, a gente levar isso a sério. O aprendizado, como falamos antes, qual era a culpa? Era do povo que foi destruído por falta de coisa? Não, por causa da liderança que negligenciou e deixou de dar o ensino, desprezou. Graças a Deus, estamos nos esforçando aqui, né, pastor Isaac? É lamentável que não esteja toda a igreja. O culto de ensino deveria ser o culto mais frequentado da igreja, porque é o culto de crescimento espiritual e de maturidade. E só tem um interessado que você não cresça nisso, teu inimigo. Verdade. Que quer te manter na escravidão. Pobreza e miséria, ignorância e analfabetismo é que faz o povo ser massa de manobra. E isso se aplica espiritualmente. Quanto mais ignorante em Bíblia e palavra, mais fácil de manobrar, ser manipulado, ser explorado, ser tirado até a camisa, e acha que está sendo abençoado. É tudo mais verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, Atos 8:8 diz que Filipe, um dos primeiros evangelistas, desceu e foi para Samaria, desceu de Jerusalém para Samaria, e lá ele pregava e disse que o Senhor fazia grandes sinais. E daí diz assim, era grande a alegria do povo, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Um tripé do reino de Deus, da base do reino. Por aí você identifica se você está no reino ou não. Como é que está seu coração e sua vida? Glória a Jesus, aleluia. Está em paz? Tem o gozo do Espírito? Está alegre no Senhor? Você tem o reino dentro de você. Amém, Jesus, aleluia. Está com fé no Salvador? Está firme? Tem o reino dentro de você. Aleluia. Não tem essas coisas, pode ser que você ainda não esteja no reino de Deus, ainda não esteja implantado em você. Daí como é que a gente vai orar e dizer, ora vem Senhor Jesus? Só pode orar assim quem está no reino. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então o evangelho, todo mundo sabe o que significa a palavra evangelho. Só o pastor sabe? Vocês têm vergonha de falar? Quando eu pergunto, me responde, senão se eu ficar só falando, vocês dormem, tá? Então, por isso, quando eu perguntar, para você acordar, me responda. Evangelho significa o quê? Boas novas. Boas novas, boa mensagem, boas novas. Então, o Evangelho, ele é boas novas. Lucas 2, tem aquela história dos pastores que estavam no campo e apareceu os anjos do céu. E o anjo que veio trazer a mensagem disse para os pastores, eis que eu vos trago novas de Grande alegria. grande, não era pouquinho, era grande alegria, que será para todo o povo. Diz, hoje, na cidade de Belém, vos nasceu aquele que é o Salvador. Então essa era a grande nova, então essa é a grande mensagem. 1 Timóteo 3:15, assim é a igreja. Ali diz assim, igreja do Deus vivo, coluna e firmeza
da verdade. Igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então vê que a questão da verdade, falamos antes, o próprio Jesus falando com Pilatos já disse que ele veio testemunhar ou trazer a verdade, né? Agora Paulo vê, já vários anos depois, quando ele escreve isso aqui, e ele diz: a igreja do Deus vivo, aquela igreja que é marcada pelas boas novas do reino, mensagem do reino, sinais do reino, os milagres, tudo isso. Aí Paulo vem e diz assim: a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Aleluia. Não precisa explicar para vocês o que é uma coluna, basta olhar para aquilo ali, né? Cadê os pedreiros, construtor? Aquilo é uma coluna, né? E aquela que vai assim é a viga, isso? Então o que dá sustentação? É claro que a viga ajuda, mas o que dá sustentação é essa coluna. Então quando Paulo compara dizendo a igreja é a coluna, é aquela que dá sustentação, é aquela que dá firmeza da verdade. Aí nós vivemos num mundo cercado de mentira, de engano, de trapaça, de toda a natureza. Mas você é coluna Da verdade. Aí você entende por que tem conflitos. É exigido do obreiro, agora a outra palavra, 2 Timóteo 2,15. Eu disse que todo obreiro também sabe decor. Amém? Amém. Então me diz aí. Procura te apresentar como obreiro a palavra, obreiro que sabe anunciar a palavra de Deus. Obreiro, aprovado, que não tem do que se envergonhar, Que maneja e que maneje bem a palavra da verdade. verdade de novo aí, né? Palavra da verdade. Igreja, coluna da verdade. Jesus veio testemunhar da verdade. Quantas mentiras você passou adiante nessa campanha eleitoral? Quanta coisa fomos enganados. Irmãos, é tão difícil as coisas. Então essa grande arte, mas não é só para o obreiro. A igreja tem que conhecer a palavra, senão ela é enganada. Então, saber interpretar a palavra e aplicar no contexto em que a gente está vivendo é a grande arte da pregação, da vida de fé e de entender. Então, quando a gente fala, como eu falei antes, algumas coisinhas que tinha a ver da cabeça, da cultura, do entendimento do judeu da época, que não pensava em salvação como nós pensamos, não pensava em reino como nós pensamos, eles pensavam apenas fisicamente. Então isto tudo nos mostra que você precisa interpretar, entender a Bíblia e saber aplicar ela no contexto que você está vivendo, que nós estamos vivendo. Cada geração precisou fazer isso. Então é errado, às vezes quando você quer criticar, às vezes, histórias e coisas passadas da igreja, que a gente acha às vezes até alguma coisa meio absurda, mas a gente não estava naquele contexto para saber por que eles fizeram daquela maneira. Então, poder aplicar no contexto é o momento. Então, Jesus também era um método que Jesus usava, uma situação, um acontecimento, ele usava aquilo ali para dar lição, para dar o ensino, porque aí marca muito mais. Uma coisa é você simplesmente ouvir uma narrativa monótona, devagar, fria, enfim, uma história contada, aconteceu isso aqui, pronto. E outra coisa é você olhar um exemplo, uma ilustração. O professor Lucas tem muito esse negócio vocês fazem, ser professor, você forma lá essa parte didática aí, tudo, metodologia e coisa de ensino. Então tem a parte de ilustração, né? Audiovisual, essa coisa que você evoluiu muito, né? O aluno fixa muito mais, vocês dizem em percentual, quando ele tem uma ilustração, do que simplesmente ouvir falar. Não sei dizer qual é o percentual aí, mas é grande, né? É grande. Aí a grande vantagem da televisão, depois que se inventou a televisão, de formar opinião, mudar ideias, porque a pessoa não está só ouvindo como era o rádio, ele está vendo imagens, ilustrações, que tudo sugestiona a mente e ajuda a assimilação. Então se criou métodos também de ilustrar coisas, só que Jesus já usava isso lá. Estava acontecendo alguma coisa, a história das tempestades. Jesus não podia ensinar de outra maneira, sem permitir uma tempestade para mostrar. Aí tem aquela história da figueira também, né? Marcos 11. Jesus está passando e vê uma figueira bonita, enfolhada, e ele vai lá procurar figo.
mas ali na mesma passagem está dito assim: não era tempo de fruto. E alguém vai dizer, os discípulos ficam já começam, não sabem que não é tempo de figo, vai lá procurar. Claro que ele foi de propósito, ele sabia, ele era criado naquela região, não era turista, mas ele queria dar uma lição, então ele usou uma coisa natural para dar uma lição. Então ele vai lá procurar figo na figueira, e os discípulos sabem que vai ficar no rio, mas ele não sabe, ele que não é tempo, não vai ter fruto. Aí Jesus sai e diz para a figueira: nunca mais haja fruto em ti, e segue viagem. No outro dia eles estão voltando, a figueira está seca. Aí os discípulos olham e dizem: mestre, o que houve? Isso aí não existe de um dia para o outro, uma noite. Uma palavra, a figueira que o senhor amaldiçoou. Aí Jesus dá uma lição de fé. Se você tiver fé, por mais pequeno seja, pode ir para esse monte, sai daqui, vai para lá e vai. Aí Jesus dá uma lição de fé. Nunca mais esqueceram da lição de fé, porque eles viram uma ilustração, um acontecimento ali. Então esses acontecimentos, não quero de maneira alguma contrariar, porque é o que o pastor Isaac falou antes aqui, é um outro foco. Ele disse: irmão, esquece, quer dizer, para de chorar ou de lamentar, ou para de se alegrar, não sei qual é a posição de cada um aí. Passou, nós temos algo, né, pastor, muito maior e muito mais importante: reino de Deus. Glória a Deus! Reino de Deus. Acho que foi aqui mesmo, ele foi falado num discurso recente do Billy Graham, né? Ele foi convidado para ser candidato, ser presidente dos Estados Unidos, e ele disse: eu não vou descer minha posição de ministro do Evangelho para ser presidente dos Estados Unidos. Ele conseguiu se descer de posição. Então nós temos algo muito além do que isso. Então esquece o problema, vamos para frente, mas vamos tirar lições. É nesse sentido que eu quero falar, não é reviver, mas tirar lições do fato, tá certo? E isso é importante nós estarmos atentos. Então esse manejar bem a palavra, saber interpretar e saber aplicar no contexto que a gente está vivendo, isso é de fundamental importância neste processo de implantação e de expansão do reino de Deus, que no momento é apenas espiritual, invisível, não tem aparência física, não está ali um palácio, um trono, um rei assentado no trono, certo? Ainda não, tudo isso é espiritual, mas isso vai acontecer ainda na terra. Então temos que entender plenitude dos tempos, um tempo determinado para cada coisa, tá bom? Então estamos num processo de expansão do reino, aquele que Jesus implantou de começo lá. E vocês veem que a coisa foi tão difícil, que depois de todo aquele processo de Jesus, todo aquele tempo dando para os discípulos, aquela multidão de gente curada, que diz a própria palavra, as coisas de João, que disse que se fosse escrever tudo o que Jesus fez e realizou e ensinou, dizer, cuidado que não haveria espaço para tantos livros. Então foi muita coisa que Jesus fez nos 3 anos de ministério. Era uma multidão que seguiu ele, a Bíblia mesmo diz que viu multidões. Em algumas ocasiões diz que ele curava a todos, outras vezes curava muitos, e somente na própria terra dele, em Nazaré, que ele fez poucos sinais por causa da incredulidade dos seus. Mas no dia que a gente considera assim o nascer da igreja, dia de Pentecostes, tinha quantos irmãos? 120. Mas cadê a multidão diante? Então isto serve para nós. Às vezes tu tem uma multidão, mas o reino não está em toda a multidão, está em alguns. Tinha uma multidão, mas quem sobrou, que entendeu, 120. Ali nasceu a igreja, e graças a Deus se multiplicou grandemente. Então vem esse processo. Aí, meus irmãos, a mensagem do reino sempre vai gerar conflito. Marcos 10:16. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobo, portanto sede prudentes como as serpentes, e inofensivos como a pomba. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinérios, isso é, tribunais, que era o tribunal de Israel da época, e vos açoitarão nas suas sinagogas. É impossível implantar o reino interior, o reino de Deus, sem conflitos. Então o próprio Senhor, quando enviou os discípulos, que falamos antes ali, esses 2 capítulos, Mateus 10 e Lucas 10, ele disse: eu vos envio como ovelha no meio de lobo. Ora, todo mundo sabe que o maior inimigo da ovelha é o lobo, é o devorador, o predador.
Então, se vocês vão estar assim, isso é para meter medo? Não, isso é para mostrar o conflito, tá certo? Que há nas coisas. Marcos 10, 34. Não cuideis que vim trazer paz na terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Isso não é novidade, né? E assim os inimigos do homem serão da sua própria família, seus familiares. Só que hoje nós temos um sério problema. Uma falsa visão da tal democracia, a gente quer ser diplomático, democrático, e aí a gente diz assim, não podemos nos incompatibilizar com A, com B, com essa igreja, com aquela igreja, com o prefeito, com o governador, com não sei o quê. E nós temos que se dar bem com todo mundo, a política da boa vizinhança. É válido isso enquanto não se compromete os princípios do reino. Tem um outro versículo, não me lembro agora, que não anotei aqui, que diz assim: quando depender de vós, tenha paz com todos. Quando depender de nós, de mim, você tenha paz com todos, faça o possível. A honra às autoridades, sim, Romanos 3, toda autoridade vem de Deus, ok? Devemos honrar toda a autoridade, amém? Até quando? Até quando isto queira nos impedir a expansão e implantação do reino? Até quando isto venha contra o reino de Deus? Aí não temos mais obrigação nenhuma de se submeter, nem de obedecer. Por isso, o Evangelho até hoje é marcado com o sangue de mártires, que não se submeteram a governos ímpios, ditadores, perseguidores, que queriam sufocar o reino de Deus. Deram a vida e o Evangelho é marcado por sangue. Quem diz louvado seja Deus? Ainda bem que tu não estava lá no Coliseu de Roma. Mas louvado seja Deus que teve gente que ter coragem, senão não tinha igreja hoje. Senão não tinha igreja hoje. Só que hoje a gente está se acovardando. Infelizmente. Irmãos, nós acreditamos em profecia, amém? Infelizmente, nós vivemos mais de emoção do que pela razão. E isso é uma cilada e um perigo. Profecia, por exemplo. A gente só acredita e até diz assim: Deus estava na casa. Quando alguém pula, sapateia, grita, que parece que vai não sei o quê, e aponta o dedo, e eis que é assim, e diz o Senhor, nos que a gente diz: papai está na casa. Quando você está sozinho em casa, não está pulando e gritando, o papai não está na casa? E muitas vezes essas profecias não tem nada a ver nem com Bíblia, nem Deus está no negócio. É para impressionar, para agradar, chamar atenção e tirar uma boa oferta depois. É bíblico, dízimo, é bíblico, oferta, tudo é bíblico. Está aí a palavra e as promessas, não é isso o foco hoje. Mas às vezes é ingenuidade. Mas quando a gente traz uma palavra como essa, muita gente não acredita que é uma profecia. Muita gente não acredita que Deus está falando. Estava numa vigília de primeiro ano, na virada do ano, e eu disse: irmãos, está chegando um momento de muito clamor e de oração, dificuldades. Um presbítero levantou depois de mim, não estou entendendo mais nada, todo mundo diz que é um ano de duplo, um ano de vitória, não sei do que, agora o outro diz que é de lágrimas, de oração, de clamor, não estou entendendo mais nada. Então toda aquela perturbação, a Dilma foi caçada, deu toda aquela confusão, um ano de tribulação, e a tribulação continua até hoje, não parou. Eu não lembro se foi no início deste ano ou do ano passado, que as coisas andam tão rápido e a gente está toda hora falando aquilo, a gente acaba esquecendo. Eu não sei se foi no início desse ano, no início do ano passado, eu não sei se foi na vigília ou foi no primeiro domingo do ano, acho que eu preguei, acho que foi no primeiro domingo, e eu disse aqui: está chegando um momento, não sei se alguém vai lembrar ou não, mas quando Deus dá uma palavra para a gente, não esquece, do que está vindo. As circunstâncias vão nos obrigar a uma comunhão, a uma união. Eu não sei se alguém de vocês lembra. Foi na virada do ano. Virada do ano. Não sei se foi desse ano ou do ano passado. Foi desse ano. Esse ano. Agora, me lembro. Que as circunstâncias vão nos forçar e nos obrigar a uma comunhão, a dar as mãos, uma intimidade, enfim, comunhão. Oração, intercessão. O que está acontecendo hoje? Ah, mas não foi um profeta que sapateou e apontou o dedo e assim diz o Senhor. Ele quer a visão errada que nós temos de profecia e de palavra de Deus. O reino de Deus está aí dentro, ele está sendo implantado, ele está expandindo, ele está crescendo. Deus está falando, Deus está revelando, Deus está ensinando. O reino está crescendo sem aparência exterior. Aparecem alguns sinais, certo? Então às vezes a gente entende essas coisas ou não entende essas coisas e sai
se perdendo, né? Então ele diz assim: eu não vim trazer paz. Quem é que prega essa mensagem? Pelo contrário, né? A gente prega paz, prosperidade, provisão, e a pessoa aceita Jesus acreditando que a vida dele vai virar um mar de rosa, que não vai mais ter problema. E a gente não prepara o novo convertido para a guerra, porque não tem como tu implantar um reino sem guerra. Cadê o Renatinho? Lembra quando tu chorava e dizia: depois que eu me converti, as coisas pioraram na minha vida? Não posso dizer o que está aqui. É ou não é? Então a nossa dificuldade, graças a Deus que ele entrou logo no curso de teologia, a nossa dificuldade é essa: não preparar o novo convertido para a batalha, dizer: ó, você se alistou para uma guerra. Claro, ele é muito bebê, ele está preparado para isso, tem que dar um passo de cada vez, mas tem que ir discipulando, ensinando e dando crescimento. E quando você ensina que saiu de um reino e entrou para o outro, você tem que ensinar que é um conflito de reino. O diabo, o Satanás, o demônio foi expulso, mas ele vai tentar voltar. E quando entra nessas áreas, é tanta coisa, o tempo esgotou, mas é tão polêmico. Mas esse assunto para outro dia.